Ó, você agora vai achar que eu surtei, mas eu preciso te dizer isso. Você sabia que nem sempre é uma boa ideia comer salada? Quando o assunto é saúde e alimentação, a salada é frequentemente considerada uma aliada indispensável. Mas é claro, né? A salada é a queridinha da sua saúde porque ela é rica em fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, que são nutrientes essenciais para manter o seu metabolismo e os seus órgãos funcionando a todo vapor. E também é graças a esses nutrientes que você neutraliza os radicais livres, afasta as doenças e previne o envelhecimento precoce. Mas de uma coisa você precisa saber: o nosso metabolismo se comporta de maneira diferente ao longo do dia, sendo influenciado pelo período da manhã, pelo período da tarde e pelo período noturno. À noite, especificamente, o nosso metabolismo pode reagir de forma menos favorável aos alimentos crus. Isso porque os alimentos crus fermentam muito mais. E se você consome muitos alimentos crus, você pode acabar sentindo diversos desconfortos, como inchaço, dores estomacais, distensão abdominal e o aumento da produção de gases. Às vezes, né, você tá super engajada na dieta e come lá, né, só um franguinho sem gordura, e aí come uma saladinha e passa um tempo, né, e você tá lá reclamando de dor na barriga e você não entende o que pode ter causado isso, né, já que a sua refeição foi super leve e saudável. Infelizmente, grande parte das pessoas nem sabe que a complicação que está gerando esse desconforto gastrointestinal pode estar numa simples salada. Pois é, mas existe explicação para isso. Essa sensação de inchaço e de distensão abdominal após consumir salada crua à noite pode indicar a existência de um desequilíbrio no bioma intestinal. O nosso sistema digestivo é um ecossistema complexo, né, composto por uma infinidade de bactérias que desempenham papéis cruciais na digestão e na absorção de nutrientes. E quando acontece um desequilíbrio nesse ecossistema, algumas bactérias podem começar a se proliferar de maneira descontrolada, resultando numa fermentação excessiva das fibras presentes na salada crua. E essa fermentação produz gases como o dióxido de carbono e o metano, né, que por sua vez levam à distensão abdominal e à sensação desconfortável de inchaço. Mas entenda que essa diversidade bacteriana no intestino é muito importante para manter a sua saúde e o seu corpo de forma funcional. Ter uma flora intestinal diversificada não apenas contribui para uma digestão eficiente, mas também desempenha um papel fundamental na absorção de nutrientes e na modulação do sistema imunológico. O único problema é quando ocorre um desequilíbrio, porque nesse caso, certas bactérias podem predominar em detrimento de outras, comprometendo a funcionalidade do seu sistema digestivo. E esse cenário pode acabar favorecendo aquela produção exacerbada de gases durante a fermentação das fibras, prejudicando, né, não só a sua digestão, mas também a saúde geral do seu intestino. Então, quando você observar sintomas como inchaço e distensão abdominal após consumir salada crua à noite, é prudente você considerar a possibilidade de um desequilíbrio no seu bioma intestinal. Mas calma, hein? Eu não tô falando que é para você deixar de consumir salada, pelo amor de Deus. Eu já expliquei aqui o tanto que consumir salada é importante para a saúde. Nesse caso, o que você precisa fazer é substituir a salada crua pelos vegetais cozidos. O processo de cozimento reduz a fermentação excessiva das fibras e isso proporciona uma digestão mais suave e minimiza a produção desses gases indesejados. Durante o cozimento, as fibras dos vegetais passam por alterações estruturais que tornam sua composição menos fermentável. Isso significa que os vegetais cozidos são uma fonte de fibra mais facilmente digeridas pelo nosso sistema gastrointestinal. E você não precisa se preocupar, porque os vegetais cozidos ainda mantêm sim boa parte dos seus nutrientes. O cozimento ele preserva grande parte das vitaminas e dos minerais. Ou seja, o consumo de vegetais cozidos é uma alternativa saudável e de fácil digestão para esse período noturno. Desse jeito você garante a ingestão adequada de nutrientes sem sobrecarregar o sistema digestivo com
com aquelas fibras que são, né, excessivamente fermentáveis. Então a minha sugestão é que caso você sofra, né, com esses desconfortos gástricos, você troque a salada crua pelos vegetais cozidos e faça isso por uma média de 2 meses e observe se os desconfortos gástricos vão acabar. Se você deixar de sentir esses desconfortos, pode ser que a gente tenha descoberto, né, um dos motivos que estavam causando esses problemas. E aí, depois de 2 meses, o que você faz? Você volta a reinserir a salada crua. Então, você começa incluindo a salada crua só uma vez na semana. Aí, na segunda semana, você consome salada crua 2 vezes na semana. Na terceira semana, você insere a salada crua 3 vezes na semana. E aí, você vai observando como que o seu corpo reage. Esse é aquele conhecido protocolo de FODMAPs. Você retira os alimentos fermentáveis por um período de tempo e depois você reinsere um a um para observar em qual deles você apresenta alguma intolerância. Se na semana que você comeu salada 3 vezes por semana você voltou a sentir desconfortos, né? Opa, pera lá. Então esse é o seu limite. Aí é interessante você se limitar a comer salada crua apenas 2 vezes por semana à noite, entende? Perceba, não é porque é saudável que serve para todo mundo. Tem gente que não se dá bem com melancia, tem gente que não se dá bem com alho, tem gente que não se dá bem com gengibre, tem gente que não se dá bem com tomate. Na nutrição é isso aí. Você precisa testar. Cada indivíduo é único e você precisa descobrir o que funciona para você. Às vezes a salada não te faz tão bem, mas às vezes é porque você come uma quantidade muito grande. Então, que tal reduzir para metade e testar se comendo menos você também sente os desconfortos? Tem gente que passa mal quando come melancia, mas será que esse passar mal não tem a ver com a quantidade, já que toda vez que você se senta para comer é uma bacia de melancia de uma vez? Então, experimenta comer só uma fatia fina e perceba como que o seu corpo reage. Ninguém conhece o seu corpo melhor do que você mesma. A grande questão aí você tá atenta e sabe interpretar esses sinais? Às vezes eu vejo que a gente tá tão ocupada, né, com essas demandas, com essa correria do dia a dia, que a gente acaba negligenciando os sinais sutis que o nosso corpo envia. Então, reservar um tempinho para se conectar consigo mesma, seja através da meditação, da reflexão, ou da simples observação dos sinais corporais é fundamental. Afinal de contas, o nosso corpo é um guia valioso para a gente alcançar equilíbrio e vitalidade. Então, quando você aprende a ouvir e a interpretar esses sinais, você vai estar fortalecendo a conexão entre o seu corpo e a sua mente. E aí você vai promover um caminho mais saudável e consciente nessa sua jornada por mais saúde.